Então, para entender ainda melhor essa ideia de conjunto, veio um filósofo e matemático inglês que ele pensava assim: nossa, como é que as pessoas vão entender a ideia de conjunto? Isso daí é algo muito complexo. Isso daí, se eu fizer de uma forma visual, as pessoas vão conseguir entender melhor. Então, ele criou esse diagrama. E uma curiosidade é que cada vez que um cientista, um matemático, filósofo, físico, enfim, uma pessoa assim importante que contribuiu na ciência, a comunidade científica ela coloca o nome ou até mesmo o sobrenome dessa pessoa para homenageá-la. Então, por isso que foi criado o diagrama de Venn. Qual que era o objetivo? Facilitar as relações entre os conjuntos. E no que ele é útil, né? A gente sempre se pergunta por essa questão, né? Por que eu estou estudando isso? Por que isso é útil? Bom, ele é útil para organizar dados de pesquisas. Ou seja, eu quero entender alguma determinada situação que envolve dois conjuntos. Como é que eu entendo ela? É melhor que eu, entre aspas, desenhe essa situação para daí eu conseguir entender qual que é a relação que tem de um conjunto ao outro, né? E como que eu posso desenhar? Bom, você pode desenhar com qualquer figura que você quiser, desde que elas sejam figuras fechadas. Ou seja, o mais comum é representarmos por círculos ou eclipses, né? Figuras circulares. Mas a gente também pode representar por triângulos, quadrados, flores, estrelinhas, enfim, o que você quiser representar, desde que seja figuras geométricas ou figuras com forma fechadas, né? Então, aqui a gente vai entender melhor essa relação de inclusão de novo, né? Que são as principais relações aqui que a gente tem que entender. Na relação de inclusão, todo elemento precisa ser igual ao outro. Um elemento ele sempre vai ser subconjunto do outro maior, e aqui a gente tem algumas propriedades. Todo conjunto está contido nele mesmo, ou seja, no caso aqui eu separei A está contido em B. Então, quando eu falo todo conjunto está contido nele mesmo, é igual A está contido em A. Ou seja, você é um conjunto. Você pertence a você mesmo. Estranho, né? Você é dono de si mesmo. Enfim, seria mais ou menos essa mesma ideia. Todo conjunto, ele está vazio. Então, o vazio, ele está contido em qualquer outro conjunto. Então, por exemplo, existe um vazio em você? Talvez, sempre vai existir. Se A está contido em B, se A está contido, é B que o contém. Então, a gente sempre tem que entender isso. Quando um está contido, é o outro que o contém. Isso nunca vai mudar, tá? Isso daqui é algo assim fácil de entender, que sempre que algo contém é porque algo está contido. Sempre que algo está contido é porque tem algo que o contém. Se apenas um único elemento, ou se apenas mais de um elemento, não está contido no outro, eles já são diferentes, ou seja, eles não se pertencem, eles não se contêm, e aí etc. Então, elementos sem chave. Isso daqui é um... Vamos abrir um parênteses aqui. Isso daqui é muito importante também. Coloque um asterisco ali em cima no teu pensamento. Porque elementos sem chaves, ele simboliza que pertence. Mas elementos com chaves, ele forma o conjunto unitário. Ou seja, eu já separei por chaves, coloquei A, B, C, D, só que daí quando chega e eu coloco entre as chaves de novo esse E e fecho as chaves e daí eu continuo o resto, eu estou dizendo que esse único elemento, que no caso eu escolhi essa letra E, ela está formando conjunto unitário. Então diz que ele está contido, ou seja, elementos sem chaves, né? O elemento separado apenas por vírgula. Ele pertence. O elemento, quando ele está com chaves, ele forma o conjunto unitário. Ou seja, o conjunto unitário está sempre contido. Então, eu nunca posso dizer que um conjunto pertence que um subconjunto pertence a um conjunto. Não, eu sempre tenho que falar que um subconjunto está contido no conjunto. Daí a gente tem a relação de união.
A relação de união, ela une todos os elementos, por isso que união, ela une. Então, se eu tenho dois ou mais elementos de dois conjuntos, quando acontece essa relação de união, eu estou unindo todos eles, eu estou contando todos eles. Então, todos eles agora formam uma coisa só, então eu estou interessada no todo. A intersecção dela já é bem diferente. Por quê? Quando eu tenho... ela parece, assim, uma união, mas ela não tem nada de união. Porque eu só estou considerando o elemento em comum dos dois. Ou seja, se eu tenho um ou mais elementos, eu fiz a intersecção, eu não estou contando mais os outros elementos que estão nas outras figuras. Eu só estou contando daquele meio ali, daquela intersecção, daquela transição ali. Ou seja, simultaneamente, essa intersecção forma um novo conjunto. E esse conjunto você apenas conta aquele único ou aqueles únicos elementos que estão dentro dele. Bom, a relação de diferença, cada vez que você ouvir, você lembra de subtração. Ela lembra que esse conjunto é formado por todos os elementos que não pertencem ao outro conjunto. No caso, excluímos os valores da intersecção. E o do segundo conjunto consideramos só o primeiro. Ou seja, eu fiz aqui a intersecção, encontrei os valores iguais, tanto de um conjunto tanto para outro, mas eu só estou considerando um único conjunto. Ou seja, se eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B, formando uma intersecção aqui no meio. Mas nesse caso, eu só estou contando os valores, os elementos do conjunto A. Se fosse o contrário, eu ia anular o conjunto A e só ia contar o conjunto B. E se tivesse mais conjuntos? Bom, eu só ia escolher um deles, ou dois, ou tantos que eu quisesse, mas eu só ia poder escolher, assim, pouco, sabe? Eu não posso contar o conjunto como inteiro. Eu só conto aqueles que eu escolhi, aqueles que estão determinados e que não fazem nem parte do outro conjunto, dos outros conjuntos, nem parte da intersecção. E daí, a parte complementar, o conjunto complemento, que eu já expliquei aqui, já tinha dado uma breve explicação, é o conjunto formado por todos os elementos que lhe faltam ou não lhe pertencem. Quando elementos faltam para esse conjunto ser completo, no caso, lhe falta partes ou complementares. Então, o conjunto das partes, eu já expliquei, e o conjunto das partes está, então, relacionado com esse conjunto complemento. Então, quando eu tenho aqui, eu dei o exemplo de A e B. O conjunto B, ele é um conjunto completo, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas o conjunto A, ele não está assim completo, se formos comparar com B. Ele só tem 1, 2, 3. Então, quanto que está faltando para A chegar até B? Quantos elementos? Estão faltando 4 elementos. E quais são esses 4 elementos? Esses elementos são 4, 5, 6 e 7. Então, essa é a ideia da relação entre conjuntos. E é isso. Aqui aprendemos diagramas de Venn e relação entre conjuntos.